Oi, eu sou a Cris Junqueira e eu vou te mandar um áudio. Ah, o silêncio. Gente, o silêncio é uma coisa muito maravilhosa, gente. Por que que mais pessoas não gostam do silêncio? Vocês sabem que até para gravar, esses áudios que eu gravo, o meu maior gargalo, acredite se quiser, não é tempo, é silêncio. Porque é impressionante como nos dias de hoje a gente não consegue ficar 5 minutos em silêncio. É alguém que liga o rádio, é uma televisão ligada, as pessoas já entram falando, barulho do lado de fora. Nossa, mas é impressionante, é uma poluição sonora o tempo inteiro na nossa vida, o tempo inteiro. Não basta, claro, quem trabalha, vive numa cidade, né, num centro urbano, claro que tem um pouco do movimento da cidade, e isso a gente tem pouco controle. Mas mesmo quando a gente fala de espaços internos, entendeu, as pessoas parece que ninguém se incomoda mais com barulho. Eu, por exemplo, sou a louca que tô sempre fechando janela, sempre fechando porta por causa de barulho. Por causa do barulho da rua, né. E às vezes as pessoas eu falo: "Não, vou fechar por causa do barulho", e a pessoa que tá, às vezes, em volta, ela nem tinha percebido. Mas, gente, é algo que tem um custo cognitivo, é algo que exige da gente, que desvia a atenção, que gera um incômodo. É que nem você tentar trabalhar num quarto, numa sala, num escritório completamente bagunçado, que tem aquele monte de coisa, aquele monte de bagunça em volta de você, é a mesma coisa, quem consegue pensar com barulho o tempo inteiro? Você não consegue pensar. Gente, silêncio é um presente, é uma dádiva, é um negócio cada vez mais raro hoje em dia da gente conseguir, porque parece que tá no automático, a pessoa entra no carro, ela liga o rádio, ela não consegue ficar 1 minuto em silêncio. E vocês já repararam também como que o silêncio é desconfortável até com outras pessoas quando estão em volta? Você não consegue ficar em silêncio com uma pessoa. Aliás, esse é um grande teste de intimidade. Que às vezes a gente pensa que a gente é próximo de uma pessoa porque você consegue ficar conversando com ela. Experimenta ficar em silêncio com ela. As pessoas que você tem mais intimidade são aquelas que você vai conseguir ficar em silêncio mais tempo. Silêncio. Respeitando a intimidade, a privacidade dos pensamentos da outra pessoa, ela respeitando os seus. É um nível de intimidade muito grande, sabe? Eh, e que a gente vê pouco nas relações hoje em dia. Eu amo o silêncio. Como eu preciso do silêncio. Eh, Convido vocês a experimentarem um pouco do silêncio, entrar no carro, não ligar o rádio, pensar, deixa a sua cabeça funcionar, deixa os pensamentos se organizarem, deixa a coisa vir, pensa em alguma coisa, organiza a maneira como você está se sentindo, ou o que você tem para fazer no dia, ou às vezes um pouco das emoções do que está acontecendo. Você não precisa ficar o tempo inteiro absorvendo do mundo exterior coisas. Eh, Todo mundo precisa um pouquinho de espaço mental para se organizar. E é tão raro, tão raro. A gente precisa de silêncio. E eu tô falando bastante aqui sobre o silêncio que eu pelo menos gosto e quero, em relação ao que vem de fora. Mas também é muito importante, igualmente importante, a gente pensar no silêncio que a gente não gera, o silêncio que a gente perturba, né, porque, às vezes a gente também tem uma necessidade de contar, de mostrar, de narrar o que está acontecendo, né. Às vezes a gente parece o Galvão Bueno, tá no trânsito e fala: "Nossa, mas o cara entrou aqui, virou ali, mas o que que esse cara tá fazendo?" Gente, assim, não precisa, não precisa narrar. Pode só ficar em silêncio. Ou às vezes, você tá numa situação que você não tá se aguentando, que você fala: "Nossa, eu tenho que falar isso". Então, mas é você que tem que falar, né, porque você já parou pra pensar se a pessoa precisa ouvir?
Na imensa maioria das vezes a pessoa não precisa ouvir, é você que está querendo falar. Então não precisa. Se você está querendo falar, você já sabe. Você concorda que você já sabe o que você está querendo falar, já está na sua cabeça? Então pensa se a outra pessoa precisa ouvir. Na imensa maioria das vezes ela não precisa ouvir isso que você está falando. Fica quieto, fica em silêncio. Que tal? Agora corre lá no Instagram e me conta, o que você achou desse áudio? Te ajudou? Impactou sua vida?